Boa noite. Vamos dar início a mais um programa Saúde Online. O tema de hoje será um tema bastante interessante, onde nós trouxemos um grande cardiologista, Dr. Esmeralci Ferreira, grande nome na área de hemodinâmica, que vem, através do nosso programa, retirar todas as dúvidas que ficaram sobre tantos nomes difíceis, que a produção recebeu tantas cartas, indagando o que se trata, o que é cateterismo, angioplastia, estente farmacológico, enfim, uma série de nomes, de terminais que só causaram dúvidas. E a intenção do Saúde Online é justamente levar ao telespectador a verdade, tirar qualquer, porventura, venha a surgir a indagação sobre por quê? Por que fazer? Quando fazer? Como fazer? Para isso, vamos chamar o Dr. Esmeralci Ferreira. Estamos na presença do Dr. Esmeralci Ferreira, grande cardiologista, hemodinamicista, que teve a gentileza de ceder alguns momentos da sua vida tão atribulada para tirar todas as dúvidas que ficaram sobre o nosso programa anterior. Muito boa noite, público do programa Saúde Online. Realmente é um prazer e uma honra. E eu, quando fui convidado, na realidade, eu fiquei muito feliz porque existem várias áreas de penumbra, várias dificuldades que a gente tem na interpretação quando a gente fala sobre cateterismo cardíaco. Então o convite foi muito gentil, muito obrigado mais uma vez, e foi me falado que no último programa, falando sobre cateterismo, nós tivemos muitas dúvidas em relação a cateterismo, angioplastia e até mesmo dúvidas de conceito. Então estamos aqui para tentar esclarecer essas dúvidas. Doutor Esmeralci, hemodinâmica. O que significa hemodinâmica? Bom, na realidade, a hemodinâmica é a dinâmica dos vasos, a dinâmica do sangue. Hemo, sangue, dinâmica, movimento. Então, a hemodinâmica é o estudo do sangue em movimento. Como os exames cardiológicos lidam com sangue, com artérias, com válvulas, chama-se hemodinâmico o estudo desse sangue, desses vasos, dessas artérias do coração, especificamente do coração. E o que a gente pode acrescentar é sobre o cateterismo cardíaco. Hemodinâmica e cateterismo cardíaco são nomes paralelos, são a mesma coisa. E o que é o cateterismo? Primeira coisa, o que é catéter? Tudo que se relaciona à sonda é um catéter. Isso aqui é uma sonda, aquela sondinha para botar oxigênio no paciente. Isso aqui é a sonda vesical, que às vezes os nossos velhinhos são obrigados a usar. Também é um catéter. Mas quando a gente fala de cateterismo cardíaco, são catéteres especialmente desenhados para que eles se encaminhem através da circulação, uma artéria, que pode ser no pulso, pode ser no braço ou pode ser na virilha. E esses catéteres, previamente desenhados para cada coronária, esse, por exemplo, é de coronária direita, e esse aqui é coronária esquerda. Esses catéteres são previamente desenhados para irem direto na anatomia coronariana. Então, isso daí é o cateterismo cardíaco. Como nós estamos falando de cateterismo de coronárias, e a gente vai gravar, vai fazer uma grafia dessa coronária, também chama-se de coronariografia. Então, quando se faz um cateterismo cardíaco, a gente está fazendo também uma coronariografia. Existem outros tipos de cateterismo cardíaco, Vitória. Temos o cateterismo cardíaco que a gente vê as válvulas, temos cateterismo cardíacos que nós vemos doenças congênitas naquelas criancinhas que nascem com problemas congênitos cardíacos. Então, esse diagnóstico é feito numa sala especial, que é uma sala com um aparelho radiológico muito sofisticado. Antigamente, ele era filmado com
em cine. Era feito em cinema, num filmezinho de 35mm que a gente fazia uma projeção posterior. Hoje em dia não. Os aparelhos são muito sofisticados e os exames são gravados em CD. Associando essas sondas muito flexíveis, associando contrastes muito especiais e aparelhos de alta tecnologia, uma equipe treinada, evidentemente, os cateterismos cardíacos hoje representam, eu diria, um risco muito próximo a zero daquelas pessoas que precisam fazer o cateterismo. Doutor Esmeralci, eu gostaria de fazer uma pergunta também, motivo de tantas cartas. Há quanto tempo existe a hemodinâmica? Há quanto tempo ela substitui a cirurgia cardíaca? Como surgiu isso? O exame diagnóstico, ele surgiu na década de 50, que começaram a fazer os cateterismos seletivos nas coronárias, ou seja, as coronariografias. Entretanto, ao longo do tempo, a partir de 1977, esse exame deixou de ser somente um exame diagnóstico. Começou a era da chamada angioplastia. A angioplastia, são os vasos, e a plastia é a recuperação, a plástica, entre aspas. Então a angioplastia era o tratamento do vaso, e esse vaso é a coronária, no nosso caso aqui. Então essa é a angioplastia coronariana. É através de um balão que a gente adentra na artéria e a gente dilata essa artéria e termina a lesão. Sendo assim, os pacientes que antes eram somente encaminhados para cirurgia ou para tratamento clínico, hoje podem fazer um tratamento menos invasivo, tratando aquela artéria e evitando a cirurgia. Significa que a cirurgia não tem mais o seu papel? Não, mas diminuiu muito o número de cirurgias. Observem que a cirurgia cardíaca, apesar de ser muito segura, ainda é um procedimento invasivo e é uma cirurgia de grande porte. A angioplastia não. Pelos mesmos acessos, repetindo, pelo pulso, pelo braço ou pela virilha, nós podemos fazer um procedimento e que em 24 horas, 95% dos pacientes vão para casa, medicados, e o tratamento tem uma chance de sucesso de 98%. Os 2% de pacientes que podem complicar, Vitória, são os pacientes muito graves. E esses pacientes, nós hoje em dia, até reservamos ele para cirurgia. Compreendeu? A gente não tenta fazer o que o método não pode oferecer. E a angioplastia tem que ser muito bem analisada para você ver perfeitamente qual é a indicação. Então você analisa, vê se consegue fazer essa angioplastia, vê se você consegue dilatar essa artéria e aí evita a cirurgia, compreendeu? Bom, aqui nós já temos dados para que vocês entendam por que pacientes passam por cirurgia e outros pacientes não precisam passar mais por cirurgia. Com a explicação do Dr. Esmeralci, eu acho que essa dúvida já ficou clara e bem nítida. Voltando um pouquinho, o cateterismo seria o exame? O exame diagnóstico. O exame diagnóstico. E a angioplastia seria a intervenção? A intervenção em si. Agora, a partir do momento que o cateterismo diagnosticou e determinou que se faça angioplastia, nós já temos, já há bastante tempo, desde a década de 90, uma evolução em relação à angioplastia. Porque antigamente a gente só colocava o balãozinho e dilatava aquela lesão. Só que às vezes a lesão obstrutiva, aquela placa de gordura dentro da coronária, tinha um componente elástico que quando a gente dilatava essa artéria, ela podia voltar. Então havia o retorno da lesão. Hoje em dia nós temos o desenvolvimento de uma técnica de angioplastia que vem associada ao stent. E os stents são próteses metálicas, aqui é em grande aumento, não é essa daqui que vai na coronária, eu vou mostrar uma exata que entra na coronária, mas são próteses
São tubos metálicos flexíveis, são cortados a laser. Isso, o material, na maioria das vezes, é aço, mas é muito fino e muito flexível. Não é esse o caso, isso aqui é só para a gente mostrar, né? É uma maquete para a gente mostrar como é que funciona. E ele entra na coronária, ele abre a obstrução e ele dá sustentação para que a obstrução não retorne. Ele entra assim na coronária, qual é o procedimento para que ele chegue lá dentro? Bom, a gente não tem como jogar isso dentro de uma coronária obstruída como um passe de mágica, né? Seria até melhor, mas a gente não consegue isso daí, nós somos seres humanos e a medicina não tem nada a ver com mágica. Então, eu vou mostrar aqui para os senhores o que é um catéter de angioplastia, só para mostrar um pouquinho a diferença de calibre entre o catéter diagnóstico, que é mais fininho, e o catéter de angioplastia, que é um pouquinho, um diâmetro um pouquinho maior. Esses catéteres daqui, eles têm a parede mais fina e um pouquinho maior, que permitem a entrada do material completo, que é o stent, que eu vou pegar aqui, ele está fugindo, só um momentinho, tá aqui, que é o stent. E esse stent aqui está montado com o catéter balão. Esse stent, doutor Esmeralci, é aquele que o senhor mostrou? Esse daqui, mas esse daqui está pronto para ser utilizado. A partir do momento que eu tenho acesso da artéria do paciente, pelo pulso, pelo braço ou pela virilha, que eu introduzi esse catéterzinho aqui, olha, que é muito flexível, não machuca. Eu estou dentro da coronária do paciente, eu entro com o material, isso aqui fica fechado por uma válvula para não ter sangramento, né? Então eu entro com o material, os senhores vão observar bem que ele vai sair lá do outro lado. Olha, observe. E a partir daí eu posiciono dentro da lesão obstrutiva. Okay. Quer dizer, o senhor vai colocar o stent exatamente no local... Exatamente no local da lesão. E a gente observa o seguinte, como é um material muito fininho, eu consigo atravessar essa placa de gordura, posicionar lá, tem vários tamanhos, e a partir do momento que o médico que faz o cateterismo cardíaco, que é o hemodinamicista ou cardiologista intervencionista, está com o stent posicionado na artéria, do outro lado aqui, a gente usa esse material aqui chamado indeflator, é um material que é para dilatar o stent. Faz um favorzinho para mim, mantém aqui para ele ter uma posição aqui, segura aqui para me mostrar bem o foco. Eu vou aqui no segundo plano mostrar. E eu vou, aos pouquinhos, dilatando, eu do outro lado, eu vou dilatando e vou abrindo o stent dentro da coronária e ele fica posicionado dentro da coronária do paciente. Para deixar bem esclarecido esse assunto, existe realmente a possibilidade da trombose após a colocação de um stent, que gira em torno de um percentual bem baixo, conforme o senhor falou, e que isso seria previamente avisado? É isso? Sem dúvida nenhuma. Observe, se o paciente não fizer uso da medicação, o risco é muito alto. Agora, o paciente usando a medicação, o risco é baixíssimo. Eu diria 1 a cada 1000 pacientes. A nossa experiência com os stents farmacológicos em relação à trombose aguda ou mais tardia é muito boa. Além disso, temos que estabelecer para o paciente que ele tem que fazer uma atividade física regular, que ele tem que diminuir suas taxas de colesterol, que ele tem que diminuir as suas taxas de glicose no caso dos pacientes diabéticos, que ele tem que viver feliz, porque felicidade é bom para o coração e bom para os stents, entendeu, Vitória? Ele tem que ter um médico de confiança como referência para ele. Ele tem que cuidar bem dos níveis de pressão arterial para que a hipertensão dele não cause um desgaste do coração dele. Então, isso são coisas que são muito importantes, são medidas que são
muito claras que a gente vai ter. Em vez de tratar o paciente e ter a chance dele voltar a ter essa obstrução novamente, nós vamos tratar com quase certeza que esse paciente não retorna. Eu só queria fazer uma outra coisa importante, falar uma outra coisa importante. Não fumem, mesmo que não sejam os pacientes submetidos à angioplastia prévia. Porque isso aí, para os dias de hoje, é um grande fator de risco. Esse fator de risco que é o tabagismo no nosso meio, que parece que as autoridades não conseguem combater a despeito de tudo que se tente, das campanhas, entendeu? Observamos os jovens com alto índice proporcional de jovens aderindo ao hábito de fumar. Então, esses jovens serão futuros candidatos a terapias como essa, ou cirurgias cardíacas, fora doenças como câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de língua, asma, bronquite e mau hálito, que é terrível. Então essa é uma mensagem que a gente deixou para o final para falar sobre o hábito do tabagismo, que realmente é proibitivo para quem quer ter uma vida saudável. Doutor Esmeralci, nós também prometemos ao nosso telespectador que a Saúde Online sempre tem a proposta de falar de saúde com quem entende de saúde. Então, não seria eu, nem nenhum outro tipo de jornalismo que poderia falar como o senhor está falando, com a propriedade que o senhor está falando. E nós vamos pedir, porque nós já prometemos, que o senhor nos permita mostrar com um paciente uma intervenção, uma angioplastia, ou um cateterismo, enfim, para que possa ser passado nesse programa o paciente sendo visto, esse procedimento sendo mostrado. Claro que é possível, temos que evidentemente marcar o procedimento, solicitar a autorização do paciente por motivos éticos, né? Avisaremos a instituição e, ao invés de ser um ou outro procedimento, a gente se compromete de fazer para o seu público especial um procedimento e o outro também. O propósito Saúde Online continuará sempre em vigor, que é falando de saúde com quem entende de saúde. Com muito prazer, estamos em Niterói, no Hospital Procordes, Hospital de Cardiologia de Niterói, que vem inaugurar o seu novo centro de estudos. Vamos ouvir agora Dr. Heraldo Victor, diretor do CEPRO, que vai falar para vocês a dimensão e a proporção desse novo centro de estudos. É um prazer muito grande poder estar com todos vocês aqui. O Centro de Estudos do Procordes, ele hoje recebe uma nova dimensão no seu espaço, na sua condição física, de poder abrigar uma série de setores esses setores vão desenvolver cursos, reuniões, eventos, seminários para melhor aprimoramento da equipe médica do Procordes. O Centro de Estudos tem como principal finalidade promover toda essa atividade científico, didática, cultural, para que tenha os seus trabalhos, os seus serviços estritamente bem desenvolvidos, para que possam ser difundidos e divulgados nos congressos nacionais e internacionais. Estamos aqui com o Dr. Natan Chachamovitz, diretor do Procordes, que faz parte dessa diretoria que vem dando esse crescimento ao Hospital de Cardiologia de Niterói. Eu queria ouvir um pouquinho, doutor Natan vai falar um pouquinho com vocês sobre a inauguração desse novo centro de estudos. Na verdade, essa inauguração do nosso centro de estudo, né, é um presente que a gente está dando para a nossa comunidade, né, tanto para a parte médica, para a comunidade de Niterói. Né. O Procordes merecia um centro de estudos com essa qualidade, né, com esse conforto, porque nós temos uma história, né, de ser formador, né, de profissionais
né? E isso já há algum tempo. E com nossa política, né, de crescimento, de expansão, a gente viu que realmente o centro de estudo é um centro que é formador, né, tanto de opiniões, como de atividades culturais, como de atividades sociais. Isso vai ser muito importante, não só para o nosso crescimento, mas como um crescimento de um todo, né? Tanto crescimento científico quanto crescimento da parte cultural também. Então, nós acreditamos que seja um grande passo, né, para o Procordes, né, ter esse crescimento. Agora, com vocês, o diretor-presidente do Procordes, Dr. Marcelo Sena, que vem estando à frente de todas essas grandes obras que vem trazendo o crescimento do Procordes, como o Hospital de Cardiologia de Niterói, de primeiro padrão. Eu queria que o Dr. Marcelo falasse para a Rede Bandeirantes, para o nosso programa, o que o CEPRO, agora nessa dimensão tão maior, vai significar para o Procordes. Bom, o Centro de Estudos é toda a alma de um serviço de saúde. Não existe nenhuma instituição que tenha força e projeção se não tem um forte centro de estudos, se não tem uma produção científica que a mantenha por muito tempo e que a deixe na verdade, ela ficaria na ponta, em todos os sentidos, se você tem uma força científica por trás. Não sendo só de uma forma assistencialista, e sim tendo uma função de pesquisa em que há uma troca de informações. E o Procordes sempre foi, na cidade de Niterói, um propagador de todas as ideias e toda essa parte de ciência cardiológica já há 40 anos. E isso é só mais um degrau em que nós estamos chegando nesse momento, em que não há estrutura que vença tanta barreira, com todas essas dificuldades que há hoje no sistema de saúde, se não for através do investimento no conhecimento do próprio médico, da estrutura que está todo ao seu redor. Acho que os centros de estudos que já fizeram alguma pergunta se o que soma, né? Por que esse investimento e aonde soma o centro de estudo numa instituição de saúde. E eu procuro dizer que o centro de estudo não soma nada, o centro de estudo multiplica. Então, o investimento que se dá dentro do conhecimento, dentro de uma produção científica, o retorno sempre é muito maior do que qualquer investimento assistencial que se possa fazer. Sabemos que estamos agora no final do ano com um novo congresso, um novo simpósio com a Duke University, com o Procordes e a Duke University, que pelo segundo ano o senhor está realizando isso junto com toda a equipe do Procordes, e isso é muito bom para nós divulgarmos o nosso programa, para que todos possam saber que aqui em Niterói existe um hospital de ponta, de alta tecnologia, como o Hospital Procordes. Bem lembrado, você, que esse segundo simpósio Procordes e Duke, uma interação que a gente tem grande com a Duke University, que é uma universidade top 3 da americana, da Carolina do Norte, que a gente tem um colega nosso que chefia a parte de cintigrafia miocárdica, e que a partir daí criou-se um enlace muito grande, e isso houve uma projeção enorme do Procordes nessa relação com essa equipe americana, e que eles estão vindo esse ano já com um especialista em hemodinâmica que já veio ano passado, o Dr. David Candizari. Ainda esse ano temos o Dr. Michael Cuff, que é o estudioso da insuficiência cardíaca. Então nós temos um grande simpósio que vai acontecer ao final do ano e que já foi um sucesso no ano passado. Esse ano nós estamos ampliando, estamos associando junto esse simpósio médico, um fórum
de psicologia, de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia. Então vai ser um evento que acredito importante no cenário da cardiologia, e o Procordes dando a sua contribuição nessa parte científica que é tão importante, e para que a população também saiba de toda esse investimento que há científico do Procordes, para que a gente possa estar atendendo da melhor maneira possível e com os melhores cardiologistas da cidade. Parabéns, doutor Marcelo Sena, por mais esse novo empreendimento. É um prazer estar com o senhor. Obrigado. Agora nós estamos com o Dr. Cláudio Catarina, chefe da unidade cardiointensiva aqui do Procordes, que já participou de tantos eventos ainda nesse ano ainda, e eu gostaria que ele também falasse um pouquinho para nós, para vocês telespectadores, para vocês que assistem o nosso programa, sobre a representatividade do CEPRO nesse momento. O nosso centro de estudos, Vitória, boa noite, agradecendo aí a presença de vocês. O nosso centro de estudos ele já existe há muitos anos. Nós estamos redimensionando o centro de estudos, fazendo agora um lugar de mais conforto e que caibam mais pessoas, porque nossas reuniões são num crescente muito grande, e nós estamos numa fase de ampliação da nossa produção científica muito grande na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Estamos participando de diversos eventos, congressos. O simpósio de Duke do ano passado e esse ano impulsionou demais a nossa clínica nesse sentido. Então, acho que isso veio a sedimentar a nossa vocação científica. Nós temos aqui no Procordes vários doutores em medicina, temos 2 professores titulares de cardiologia da universidade, temos um número muito grande de mestres. Acredito que seja o grupo de cardiologia mais bem qualificado da cidade em termos de formação científica. Eu acho que esse centro de estudo vem exatamente a calhar, né, aqui para nós, para que a gente possa expandir essa nossa produção científica. Doutor Cláudio, muito obrigada pelas suas palavras e parabéns também para o senhor por esse novo empreendimento. Vamos lá? Finalizando o programa, queremos agradecer a Signos, que nos proporcionou a presença do Dr. Esmeralci Ferreira, que tão gentilmente respondeu a todas as perguntas que nós estávamos tão ansiosos por saber do que se tratava. Hoje, isso tudo foi dirimido e tenho certeza que a partir desse momento não haverá mais dúvidas, que foi tudo esclarecido. Essa é a intenção do Saúde Online sempre. Uma boa noite, saúde!